Eu quero adotar, mas não sei como funciona. E agora, Pei? E agora? E agora? E agora? Além de não saber como adotar, você também já deve ter ouvido falar que o processo de adoção no Brasil é super burocrático e demorado. Não é bem assim, e a gente explica por quê. Se você quer entender como funciona a adoção no Brasil e ter acesso às dicas que podem contribuir neste processo, fica aqui e já compartilha esse podcast no Zap e nas redes sociais. Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, eu sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora PEN. Eu vou te explicar o que fazer nesta situação. Antes de falarmos sobre como adotar e todas as suas nuances, é importante entender que a adoção é um processo legal dentro da lei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e regido pela Lei Nacional da Adoção. Esse processo pode ser feito por qualquer pessoa ou casal. Isso mesmo, não é necessário estar numa relação afetiva para adotar a criança ou adolescente. Lembrando que neste podcast vamos falar de adoção no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Em outros países e estados, as tratativas são diferentes. Quando é concedida a adoção, a pessoa passa a ter a responsabilidade civil daquela criança ou adolescente, o que implica em criar, educar, cuidar e amar a criança ou adolescente. É um direito previsto em lei, mas não é qualquer pessoa que pode adotar. Quem pode adotar? A pessoa precisa ter 18 anos de idade ou mais, e não importa o gênero, estado civil ou classe social. E detalhe, a pessoa que tem desejo em adotar precisa ser 16 anos mais velha que a pessoa a ser adotada. Por exemplo, uma pessoa com 26 anos não pode adotar uma criança de 12 anos por conta da diferença de idade. Outro aspecto muito questionado é: avós e irmãos podem adotar? A resposta é não, porque se enquadra em parentes ascendentes, e pela lei isso pode causar confusão na estrutura familiar. E existem vários tipos legais de adoção. Aqui vamos falar de alguns. A adoção unilateral é quando um padrasto, madrasta ou companheiro adota um enteado. Isso ocorre quando não consta o nome de um dos genitores ou este tenha perdido o poder familiar ou em caso de morte do outro genitor. Tem a adoção feita por casais do mesmo gênero, que se chama adoção homoparental. Tem também a adoção monoparental, ou seja, é aquela onde uma pessoa adota sem estar numa relação afetiva. Já a adoção póstuma é aquela que é feita mesmo quando a pessoa com desejo de adotar tenha falecido, mas que tenha iniciado o processo de adoção antes disso. Um tipo de adoção muito comum é a adoção bilateral ou conjunta, que é quando um casal adota a criança ou adolescente, sendo necessário comprovar essa união e a estabilidade financeira. Porém, o mesmo artigo da lei prevê também que pessoas divorciadas, judicialmente separadas e ex-companheiros possam adotar em conjunto, caso o estágio de convivência com a criança ou adolescente tenha se iniciado durante períodos de relacionamento do casal e que seja demonstrada a existência de vínculos de afinidade e afetividade. Existe também a adoção intuito personae, muito comum no Brasil, que é quando os genitores biológicos escolhem uma pessoa determinada para adotar a criança. Esse tipo de adoção também é chamada de adoção pronta ou adoção dirigida. Porém, esse tipo de adoção não é previsto em lei e pode ser um crime, pois escolher a família que vai ficar com a criança não é permitido. Mas ainda assim, há casos em que o judiciário pode permitir a adoção. Até aqui, você ficou sabendo o que é adoção, quem pode adotar e quais são os tipos mais comuns no Brasil. E agora chegamos à principal pergunta: como faço para adotar?
lembrando que o processo de adoção é gratuito. Vou te explicar a jornada necessária para isso. E não se preocupa se não conseguir anotar. Junto com este podcast, foi feito um passo a passo, é só pedir no nosso Zap. Aqui mencionamos todo o processo em etapas para facilitar o entendimento. A primeira etapa é fazer o pré-cadastro de pretensão à adoção no site do Conselho Nacional de Justiça, ou, se preferir, pode ir presencialmente em um fórum ou na vara da infância e da juventude mais próxima da sua residência e levar os seguintes documentos: cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração da união estável, cópias do RG e CPF, comprovante de renda e de residência, atestados de sanidade física e mental, certidão negativa de distribuição civil e certidão de antecedentes criminais. Todos os documentos apresentados serão avaliados e poderão ser solicitados documentos complementares. O Tribunal de Justiça entrará em contato para informar o número do processo e agendar a data da entrevista inicial. A segunda etapa é a entrevista para conhecer as motivações e expectativas de candidatos à adoção por meio de avaliações técnicas, psicológicas e sociais, para inclusive entender se a família tem um ambiente seguro e acolhedor para a criança ou adolescente, compreendendo qual é o lugar que essa criança ou adolescente ocupará na dinâmica familiar. Na conversa também é orientado sobre o processo adotivo e um curso preparatório obrigatório para a adoção. Após a apresentação dos documentos, as avaliações técnicas e a realização do curso preparatório, o processo vai para o Ministério Público e para a decisão do juiz. Se a pessoa não for aprovada, é importante buscar saber quais são os motivos para que inicie o processo de solicitação de adoção novamente. Caso a pessoa que deseja realizar a adoção seja aprovada, os dados vão para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A terceira etapa é o cruzamento do perfil da criança ou adolescente descrito lá no início no formulário, perfis esses que estão no Cadastro Nacional de Adoção do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Essa fase também é conhecida como fila de espera, e o tempo dela varia de acordo com o perfil definido pela família. Após encontrar a família apta para aquela criança, é iniciado o estágio de convivência de 90 dias, podendo se estender por mais 90 dias, caso seja uma decisão judicial. Neste período, a criança ou adolescente passa a morar com a família, com o acompanhamento e orientação da equipe técnica do Poder Judiciário. E, por fim, a quarta etapa é quando termina o período de convivência e o juiz avalia as condições de adaptação e o vínculo socioafetivo da criança ou adolescente com toda a família. Caso a sentença seja positiva, o juiz libera a adoção e todo o trâmite de documentos legais. Dica de ouro. É importante sempre consultar o número do seu processo de adoção para que não seja arquivado indevidamente. Caso isso ocorra, acione advogados, seja particular ou pela Defensoria Pública. Se o processo de adoção estiver acontecendo por alguma ONG ou programa, entre em contato diretamente com as organizações. Enquanto o processo está rolando, a pessoa pode optar pelo apadrinhamento afetivo. E o que é apadrinhamento afetivo? Previsto pelo ECA desde 2017, é quando uma família ou pessoa acolhe afetivamente uma criança ou adolescente, e esse acolhimento é demonstrado em saídas para atividades fora do abrigo, como passeios, festas de Natal, Páscoa e entre outros momentos. Para poder apadrinhar uma criança ou adolescente, o processo é feito também na Vara da Infância e da Juventude. É só ir na unidade mais próxima da sua residência. Lá serão solicitados documentos e informados os próximos passos, inclusive a indicação de programas de apadrinhamento. Por exemplo, no estado de São Paulo, tem o Adote um Boa Noite, promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa estimula a adoção de crianças e adolescentes com mais de 7 anos de idade ou com deficiência. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente.
E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto com essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória de Mapili, quem fez a gravação e edição do áudio. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no toque das artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!